pela presença, especialmente aqui nós temos a presença do vereador, né, Pimpim, e do nosso secretário aqui de Finanças e Planejamento, senhor Paraguaçu. A controladora também se faz presente, e nosso diretor de Finanças. Temos diversos funcionários aqui da área financeira e contábil, né, também com o intuito de me auxiliar, caso for preciso, nessa audiência pública que estamos realizando. Essa audiência é referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2025, atendendo, né, os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. Continuando, o nosso objetivo aqui é avaliar o cumprimento das metas fiscais de acordo com a LRF, medir a diferença entre receita prevista e arrecadada e despesa fixada e paga. O que é receita prevista? Receita prevista é que no ano anterior, né, foi feito um orçamento para o município e que ao longo do ano ele está se cumprindo. Pode dar déficit ou ser um orçamento superavitário. Neste momento, depois vocês podem estar verificando que não há excesso ainda de arrecadação na nossa receita fonte livre, que é a fonte 1.500. Vocês podem verificar no Tribunal de Contas, né, em relação ao que é essas fontes de recurso, até mesmo no Tesouro Nacional, porque todas as receitas são parametrizadas de acordo com fontes, né? E a despesa fixada. O que é a despesa fixada? É o orçamento também que foi feito no exercício anterior para o exercício corrente. E nessa despesa fixada, para cada R$1 de receita prevista, né, no orçamento, foi orçado R$1 para a despesa fixada, versus a despesa paga, né? Então, a gente, ao longo da audiência, aí, nós vamos informando para vocês como está as condições do município de Alto Garça referente ao primeiro quadrimestre. Às vezes, algumas pessoas estranham, para a gente, às vezes, não dá muito detalhamento, né, controladora? Mas nós estamos fazendo de acordo com a LRF. Qualquer dúvida, qualquer informação que queira... lá em relação à prefeitura, em relação às despesas e às receitas, podem ser verificadas no site Transparência da Prefeitura, né? Bem como também nos órgãos de controle, também, né? Tem algumas informações, né, também que vocês podem verificar, através do SICONF e através da portabilidade do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Né? Então, a gente também é forma de avaliação, né, do MDF e da STN. Os indicadores, né, ali são os resultados primários e situação do endividamento e limites legais, né, e esses limites né, legais lá, que pode ser verificado, que é saúde, educação e pessoal. Esses aí a gente tem que ter o limite do mínimo a se cumprir. E da situação do endividamento também, né, Rosa? Também tem o máximo. Primeiro, nós vamos trabalhar com a avaliação do cumprimento das nossas receitas. Quantas receitas do município de Alto Garças, agora a internet está meio lenta, versus a receita prevista com a arrecadada, também ali dá para se verificar que a receita prevista foi em torno de 113.663.086, né? Que foi a receita líquida, né? Bruta, aliás. E a receita bruta foi em torno de 110 milhões. Está bem assim desfocado, mas dá para você virar. Dá para vocês verificarem também. Por que a receita bruta 113 e a receita líquida? Isso daí está prevista a dedução para o Fundeb, né? Esse ano o nosso Fundeb está até compensatório, né? Acho que não tem ninguém aqui da educação. Por que o nosso Fundeb está compensatório? Pelo número de alunos. Então, antes a gente tinha que devolver dinheiro para a União, não é, Rosa? Que a gente arrecadava bem, né?
em relação às receitas que oriundam o Fundeb, mas a gente tinha que repassar para os outros municípios, através do Fundeb, mas isso aí é uma compensação que o Ministério que faz, não somos nós. Então, vendo lá a receita arrecadada, bruta, até o momento é de R$ 68.833.610,71. Lembrando que nessa receita arrecadada aí, esse montante, estão previstos tanto as receitas recurso livre e tanto as receitas de recursos vinculados. Quais são as receitas de recursos vinculados? São as receitas que vêm carimbada. Por exemplo, emendas parlamentares, as transferências da assistência social. Quero até agradecer a presença das meninas aqui, das colegas de trabalho da assistência social, sempre presente. São as receitas que vêm vinculadas para fim específico da assistência social, saúde, educação. Às vezes também tem outras receitas ali que, apesar, às vezes, delas estarem com a fonte livre, mas elas têm um detalhamento para fim específico. Convênios também, por exemplo, tem algumas despesas como CID, ela só pode ser gasta em investimento. Né? Infraestrutura, né, Rosa? Investimento ali de obras. E lá na Secretaria de Obras. Então, quer dizer, só pode ser gasta lá. Então, ela já vem para fim definido, específico. É onde que determina isso? A portaria do STN. Então, nossa transferência corrente, ela está em torno de R$ 55.375.045,01, ou seja, 68,99% do arrecadado de um todo, 68% da transferências corrente. Receita tributária, R$ 9.375.178,91. Essa receita tributária, ela está melhor no imposto de renda, receita de ISS-QN. Nós estamos, até o momento, com uma frustração de arrecadação, não é nem questão de temporalidade de ter soltado o IPTU. Haja vista que os contribuintes pode ser de risco, pode pagar ou não pode pagar. Então, por isso que o orçamento fala previsão, não é concreto. Se eu não pago meus impostos, consequentemente, a contrapartida que eu recebo de serviço pode diminuir. Então, a gente está meio com a frustração na receita lá de dívida ativa tributária, que a nossa dívida tributária, até o dia que o Tribunal de Contas esteve aí, né, e nos notificou em relação à arrecadação, que nós temos que intensificar na arrecadação, nós estamos aguardando, né, para fazer resposta, né, secretária, assim que formos notificados, né, mas ela já identificou, já fez uma prévia, que nós estamos com frustração na arrecadação municipal, né? Então, por isso também que tivemos que, até por questão de não levar mais punições, porque a questão como que fala, a renúncia de receita. Até agora, no momento, a gente vai trabalhar com os lixos especiais também, porque hoje a gente paga a coleta dos lixos, um deles, por exemplo, das farmácias, só que eles não contribuem. Vão contribuir, então, se forem contribuir, vai ser no aspecto geral, igual todos os outros da sociedade. Então, ele veio para essa tomada de conta especial, apenas tributário e contabilidade em relação às receitas. Eles avisaram nós 2 dias de antecedência, tipo assim, na quarta-feira à noite a gente já recebeu o e-mail, quando foi na segunda-feira o tribunal já caiu dentro do tributos. Então, a gente está tendo... E da contabilidade. Pedro pode estar falando um pouquinho aí, pode ligar seu microfone e estar falando sobre essa receita tributária. Isso, igual a nossa contadora que falou, né? Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Esse 9.375.000 é a receita anual até hoje arrecadada, né? É de todos, imposto de renda, ISS, então a gente pode entrar no quesito aí, que hoje nós estamos no mês 9, ou seja, a gente está arrecadando aí de um município desse tamanho, ou seja, aproximadamente R$ 900.000 a R$ 1 milhão de tributos municipais. Ou seja, é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Não
cobre nada. Então, ou seja, igual a gente estava falando hoje, né, Paraguaçu, 1% a gente arrecada de receita tributária. 1% do orçamento de Alto Garças a gente arrecada de receita tributária municipal, o que é muito pouco. Que é muito pouco. Receita patrimonial, 1.585.276,16 Essa receita patrimonial é receita de rendimento bancário, ou seja, aplicação bancária. Toda vez que um dinheiro cai nos cofres públicos, à meia-noite ele é aplicado automaticamente. Isso é regra do Tesouro Nacional. E por que 1 milhão? Esse dinheiro que está aí, às vezes, são recursos vinculados, recurso de obras, recurso de dinheiro de obras que foram glosadas, que a gente tem que prestar conta e devolver, porque agora mesmo a Caixa Econômica já fez a apreensão de 261 mil da construção ali do Dianari Ribeiro. Inclusive, nós mandamos projeto de lei para a Câmara, né, com valor lá, para a gente poder adequar, porque o valor tem um valor do exercício e tem um valor do superávit para fazer a restituição. Quer dizer, a Caixa Econômica já bloqueou esse dinheiro, então esse dinheiro tem que ser devolvido para a Caixa Econômica, porque não foi aceita a medição. Então, quer dizer, o dinheiro fica ali rendendo, mas nós temos que devolver alguma parte com remuneração, né? O principal mais a remuneração bancária, né? E os valores corrigidos, igual ela me corrigiu aqui agora. Receita de serviço, olha só, isso aí é do DAI. Então, como que para arcar todas as despesas, né, ali do DAI, está 1.112.000 até agosto. Gente, lembrando que eu estou trabalhando até o mês de agosto, mas não mudou muito a receita do DAI. Então, é uma das coisas que elas também, elas não vieram não só no município de Alto Garças, quanto também no município de Alto Araguaia. Aqui na região nossa aqui, no Baixo Araguaia, Médio Araguaia, uma coisa assim, eles só vieram em 2 municípios, Alto Garças e Alto Araguaia. Então, para vocês verem ali como que vai a contrapartida de água, né? E a gente está olhando lá, que a gente olhou, porque vai ser registrado em dívida não tributária a da água, por isso que o sistema tem que conversar com o sistema do tributário, o sistema contábil, porque vão ser escritos em dívida ativa. Foi uma das cobranças dela, tem que tomar atitude, né, em relação a isso. As contribuições, no caso agora da iluminação pública, chegou para nós essa semana o e-mail da Energisa para atualizar a tabela, viu, vereador? Estou agradecendo a presença aqui do vereador Alain. Viu, Pimpim? Chegou para nós, quiserem também tomar ciência desse documento da Energisa, para atualizar a taxa da iluminação pública. Então, quer dizer, nós não é porque nós queremos. Se esse dinheiro brotasse, nascesse, era tão fácil, né, para a gente não ter que cobrar, né? Mas, em contrapartida, nós temos que fornecer serviço. Sem dinheiro, com dívidas, é difícil fornecer serviço. Outras receitas correntes. Essas outras receitas correntes são, às vezes, de restituição, às vezes é de cobrança de pessoas que, por exemplo mesmo, vou dar um exemplo de restituição aqui para vocês. A Justiça foi e bloqueou em torno de 1.800.000 nas contas da Prefeitura, na iluminação pública, para pagamento de precatório. Graças a Deus, conseguimos pagar os precatórios, só que no recálculo da Justiça já foi devolvido em torno de quanto, Vanessa? 100 e poucos mil, Quase 200 mil. Olha só, bloqueou em torno de 1.800.000 da Prefeitura, aí a Justiça fez o cálculo novamente dos precatórios, já restituiu aos cofres públicos, né? Esse dinheiro aqui, 200 e pouco ali, é quase tudo da restituição, né, da Justiça. Então, quer dizer, se você não tiver dinheiro naquela fonte, ainda bem que pegou a fonte da iluminação. Poderia ter pego da saúde, da educação, da assistência social, mas ainda bem que eles pegaram da iluminação e, quando estão refazendo os cálculos, estão devolvendo. Receita, transferência de capital, nós temos ali, chegou até agora, aqueles 35 mil para a saúde, né, somente para a saúde. Por quê?
É isso que é complicado até para dar um parecer técnico contábil. Já está sendo licitado, já foram licitados, UBS e tudo. Então, ele só transfere o dinheiro à medida que faz uma medição. Entendeu? E já está licitado, tem outros que também já estão licitados, estão em andamento, só que o dinheiro ainda não caiu. Só vai cair quando fizerem as medições. E isso daqui, no final do ano, vai ter que ter tomada de decisões, né, Rosa, para equilíbrio econômico, financeiro, para a questão do resultado primário. Isso daqui é o que mesmo? Utilização da CUSIB para esses fins aí. Não estou estudando. Vamos ver aqui, a internet está meio lenta em relação... vamos dar uma olhada aqui já tinha passado. E aí, ó, dá para vocês precisarem, melhor o que está sendo arrecadado. Ó, campeã lá está ISSQN. Até eu quero agradecer minha equipe aqui, porque estão imbuídas. Ali a Joyce, acho que ela não está aqui presente, mas a Karina, né? E a Vanessa, que fica ali, olha, Cléia, isso aqui nós cobrar, olha, a regra é essa, a regra é essa. Então, graças a Deus, ali, ó, 2.800.000 e pouco, vai dar excesso de arrecadação, provavelmente na receita de ISSQN. Imposto de renda também, que é tanto pessoa de terceiro quanto dos servidores, estão inclusos ali, quer dizer, uma boa arrecadação, também tem probabilidade de excesso. IPTU, 1.252.000. Quando fala IPTU, porque mudou, aí está somado dívida ativa tributária mais o IPTU do ano. Então, só arrecadou isso daí. Taxa de fiscalização, 458.000, que alvará, tem da vigilância, né? E outras mais estão incluídas aí. Imposto de renda a outros está separado ali, outros, 90.000. Taxa da prestação de serviços, né, que agora está incluindo também a taxa do lixo, né? Estava 59.000, hoje eu olhei lá, já está tipo R$80.000, né, a taxa do lixo, da coleta lá do lixo. Receita prevista atualizada, né, da transferências correntes que vem de fora, R$80.262.628,81. Isso que foi previsto no orçamento. Até agora, nós só recebemos R$55.375.000 Quer dizer, a cerca de 68,99% executado. Aí, ó, o campeão é a transferência do Estado, onde, isso até agosto, lembrando que até agosto, onde o campeão ali, aí o ICMS, agora a gente está tentando ver qual que vai ser a nossa expectativa para, né, o próximo quadrimestre em relação ao ITR, né, porque ITR começa em setembro, por isso que a gente tem que fazer um cronograma de execução da despesa, porque FPM 1% só chega em julho e dezembro. ITR, na maioria das vezes, só que arrecada mais só a partir de setembro. Que o que arrecadou antes é porque é retardatário, né? Assim, às vezes é juro, multa, alguma coisa. E transferência da União, R$19.359.218,62. E do Fundeb, R$9.855.652,76. Então, a gente tem orientado a Rose a gastar esse ano, ela tá acima do índice de 70%, né, com remuneração. Os meus pareceres, eu não sei se chegou o projeto aqui para a Câmara, que tome cuidado com o Fundeb, né, para o futuro. Já veio até uma notificação, né, está em rede nacional aí em relação ao Fundeb, que pode diminuir. Só que é o seguinte, nós estamos com saldo remanescente que chegou, que tem que ser gasto esse ano, de anos anteriores. Então, como eu falo para ela, tem que gastar esse ano e verificar bem qualquer tomada de decisão para 2026 e 2027. Né? Ela tem que verificar bem essa questão. Parece que o mouse... A internet está meio lenta e acaba...
É complicado fazer. Mas isso daí, enquanto isso, aqui, ó, dá para vocês verificarem o valor que recebeu até agosto do FPM. Olha lá, o FPM 1%, que esse aí veio no mês de julho, né? R$ 986.957,53. Eles fizeram uma projeção bem alta para o final do ano, para vir um 1% em dezembro. Nós não sabemos se irá concretizar. A LC, que é a Lei Candir, lá, 600.063,28. Então, esse daí foi usado na cultura e está sendo utilizado na Secretaria de Obras. Fundeb VAR, 519.662,79. O VAR, que tem um valor até considerável, até também no saldo nas contas bancárias, que a Rosa está trabalhando para ver a questão de investimento nas escolas. Mas tudo depende de projeto, né? ITR também, você viu, só 302. A previsão era em torno de 600 mil, mas acredito que vai dar excesso de arrecadação, porque isso é até agosto. O FEP, R$ 297,39,49, que é só gasto com infraestrutura. Então, não tem como você gastar. Do petróleo, só veio R$ 3.748,31. Essas daqui são as transferências da União. Transferência fundo a fundo. Vamos verificar. Essas transferências fundo a fundo, geralmente, são da saúde, assistência social. Essas são as transferências também, fundo a fundo. Só que a internet está muito complicada, né, fazer a audiência com a internet. Mas você pode estar fazendo alguma consideração em relação à receita tributária nesse momento. Fazendo favor, nosso diretor aí. Então, como a Cleia apresentou lá, né, a receita tributária, eu queria fazer um ensejo sobre a taxa de coleta de lixo. Hoje, que ela falou assim que até no momento tinha uns 80 mil, né, arrecadado. A gente tem ali previstos já em aberto uns R$ 378 mil, que no caso vencimento para até o dia 30/9. Acho que teremos uma breve elevada aí, né? Uma breve receita boa aí da taxa de coleta de lixo, mas que ainda não cobre os custos da coleta de lixo no município de Alto Garças. Continuando a transferência fundo a fundo, ali está a transferência ali da saúde, a atenção primária, que geralmente são aquela atenção básica, né? R$ 2.901.9404. Lembrando que isso daí também está incluído os recursos fundo a fundo, né, que vem também de emendas parlamentares. Fundo Salário e Educação, isso é gasto só lá na educação, R$ 620.872,07. Lembrando também que a Vânia está utilizando a Vânia, desculpa, trabalhei tanto tempo com a secretária Vânia que eu estou até mais saudações a ela. A Rose Lastorina está gastando com transporte escolar. Por quê? Porque aquele recurso que vinha do FETAB, transporte escolar, e outro recurso para a Secretaria de Obras não está vindo mais. O da Secretaria de Obras foi transferindo para o Fundo do Transporte, e não FETAB. Então, ela está utilizando também esse recurso, né, porque já estava previsto pelo FETAB Transporte Escolar, como não veio, ela está utilizando como o do Salário e Educação, que é uma base legal. FNDE PENAI, que esse daí é o recurso da merenda escolar. Olha só, R$ 208.575,50. Só que a prefeitura faz uma complementação em algumas subfunções, que eu digo aqui, ensino fundamental, principalmente no atendimento à creche, na maioria das vezes superior ao que o governo federal manda, quer dizer, então dobra, em vez de 208, vai para 416, porque não é considerado gasto com educação, despesa com alimentação escolar, e nem qualquer outro tipo de alimentação. Caso você gaste isso daí, você tem que glosado. Então, se você gastar 208 mil com recurso vinculado à educação pelos
25% do MDE, você pode preparar que será glosado, o seu gasto será baixo. Vigilância sanitária, pode fazer, fica à vontade. Aqueles valores, por exemplo, tem 9 milhões lá do Fundeb, não pode ser usado na merenda escolar? Não, não pode. Nem dos 25% e nem do Fundeb. Não pode. O Fundeb 70 é só para manutenção e desenvolvimento do ensino, salários de professores. Se pudesse, agora que estão liberando, está até lá uma emenda lá em cima, para poder gastar com fundo, salário, educação, merenda e também uniforme. É outra questão também, que uniforme, né? Do FNDE já Foi aprovado já, né? Agora, recentemente, do FNDE, que pode, né, uniforme, né? Do salário e educação. Por isso que eu sempre dou conselho para as secretárias gastarem em torno de 26, 27, 28. Porque, assim, às vezes você toma uma água colorida e lá na educação não pode, porque é glosado. Então, se você gasta mais, aí é discricionário do prefeito. Sua atenção especial. Esse daqui são algumas coisas que vêm para algum atendimento especializado, mas olha o valor. 124.896 na saúde. Assistência farmacêutica. Olha só quanto que vem para remédio da atenção básica. 96 mil só. Então, o município tem que arcar com tudo. Como que o município consegue arcar com isso? Com as transferências, né, constitucionais, seria ICMS, recurso próprio. Se nós não arrecadarmos, nós ficamos deficitários no atendimento a serviço à sociedade. E, no fundo, FNAS é da assistência social, entendeu? O Fundo Nacional de Assistência Social, né? Ali. Então, só veio 76 mil. PENAT. Olha o que ele manda para o PENAT. PENAT é transporte escolar. Isso daí vem lá do governo federal, né, Rosa? Isso daí é para transporte médio, transporte lá do ensino fundamental e infantil. Nem para a creche o governo federal não manda. R$ 9.000, aí, em torno de R$ 9.000. Não cobre os custos. Por isso que a gente tem que estar fazendo agora transferência. Transferência do Estado. ICMS, 19 milhões até novembro. R$ 490.225,13. Né? Até agosto, né? Corrigindo aqui. Transferência do Estado também, que são outras transferências, 3 milhões. IPVA, 2 milhões. Né? Educação do Estado, 489. Essa, sim, é para o transporte escolar, porque recebia esse recurso e, além desse, ainda recebia o recurso do FETAB. Agora, ela só conta com esse daqui para trabalhar com as escolas até do Estado. Então, na verdade, nós, com o nosso recurso, nós estamos transportando também os alunos das escolas estaduais. Lembrando que transporte, o pessoal fala, ela fala, mas é só para orientar. Na zona urbana, não é obrigação do município, né? Para transporte escolar. Perda no ICMS, ó. Só até agora nós já tivemos 239, 204 e 31. Aí o que eles falaram? Essa aqui é uma ajuda que eles mandaram para nós para perda. Nós tivemos perda na ICMS, mas eles compensaram mandando esse recurso de 239 mil. Assistência Social do Estado mandou isso daqui, ó, 145.685,82. Mas isso daí é distribuído em vários tipos de receita. Qualquer coisa, as meninas da assistência social que estão aqui presentes pode complementar. Então, a prefeitura está tendo que complementar a cesta básica com recurso próprio. Outras, por exemplo, esse benefício eventual mesmo que aconteceu, essa calamidade aqui na cidade, as meninas trabalharam intensamente para ver um recurso ali, deixaram de gastar com outras coisas para atender a sociedade. Eu acho que ainda tem mais ainda, parece que ainda tem mais coisas a se fazer. IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, 131.882. Isso que a gente vai ter, que a gente tem que pôr os pés no chão para o ano que vem, né, com a receita CBS, IBS, porque onde produz vai ser menos, onde consome vai ser mais. Então, a gente vai ter que entrar com uma
É uma organização bem grande. A arrecadação vai ficar no consumo. Ah, exatamente. Principalmente a partir de 2027. Sim, e Mato Grosso, né, que é o quiser celeiro microfone. mundial, produz, não consome. Então a receita vai ficar onde há o consumo e não a produção. E não a produção, é isso mesmo. Onde há o consumo e não a produção. Vai ser bom para o Rio de Janeiro, né? Petróleo, né? O petróleo também lá, a questão do petróleo estadual, porque nós temos aqui onde que é a maior produtora de usina de álcool, né? Diz que está dentro do estado de Mato Grosso. Então a gente ganha, acho que é Sinop, né, Rosa? Ganha uma fatiazinha, que nós ganhamos uma fatiazinha. Hein? Aqui, ó, 15 mil reais, mas pelo menos, né? Ganhamos uma fatiazinha. Então nós vamos trabalhar com a despesa executada. Esse é o temor. Esse é o temor de todos, porque a gente, nessa despesa executada, sem falar mal de ninguém, mas a gente pegou várias despesas, né, de exercício anteriores, qualquer coisa alguém pode ir na contabilidade que a gente mostra. Ainda temos vários processos administrativos para descer da contabilidade em forma de DEA. DEA é despesa de exercício anterior. É diferente da indenização que ocorre dentro do exercício, né? Então, a gente tem bastante ideias, bastante despesas também, que chega lá a toque de caixa para ser realizada, que já era para ter sido pagas no exercício anterior, exceto o precatório, que é despesa judicial também. Então, vocês podem ver lá, despesa com custeio, né? Despesa com custeio, exceto pessoal, exceto amortização da dívida, exceto investimento. Deu em torno de 28.250.369 reais e 53 centavos. Essa despesa já foi paga, executada. Despesa de pessoal paga, isso aqui é apenas, né, nosso lá do executivo ali, né? Despesa ali, 27.867.794,26 centavos. Amortização de dívida, 1 milhão e pouco. Essa amortização de dívida é dívida fundada. Nessa daí, nós estamos colocando a dívida da OS. Esse mês mesmo, a gente já conseguiu um recursinho lá para pagar a parcela referente a setembro. O futuro nós não sabemos, porque tem dívida registrada. Dívida do INSS, que ele pega tudo, Rosa. A partir do momento que eu registrei, ele pega tudo. Investimento, realmente, nós gastamos pouco com investimento, porque as obras ainda não começaram, né? Estou falando assim, tem obras paralisadas que estão sendo analisadas. A gente tem, eles têm ido lá na Sinfra para verificar, porque tem medições que não foram aceitas, então está tudo sobre análise. Então, nessa questão de investimento, entra aqui aqueles investimentos pequenos, porque obra e serviço de engenharia, vocês podem verificar ali que não está vultuoso. Então, vamos verificar a despesa por órgão. Aí, vamos lá. Né, dessa despesa de 57 milhões, 20 milhões já está na saúde, 13 milhões na educação. E, de acordo com o índice da LRF, a educação ainda está bem abaixo do que se espera, tem que se gastar. A educação tem que gastar mais para atingir o índice. Secretaria de Obras, em torno de 7 milhões. Aí, na Secretaria de Obras, onde está incluído o serviço de água, o serviço de limpeza, né, e os demais serviços, onde está com a sazonalidade lá o serviço de infraestrutura da obra, de investimento na zona rural, porque você pode verificar que vários, na dotação orçamentária, foram remanejados para a Secretaria de Saúde. Secretaria de Finanças e Planejamento, 4 milhões e pouco. Por que 4 milhões? Porque lá onde está inserido a dívida fundada, os precatórios, a dívida do INSS que nós temos, né? Só isso daí já dá um valor bem elevado. Na Secretaria de Esporte, 3.502.699. Levando em consideração o que nós recebemos de... Quem? A saúde... Quem? Não, ele gastou deles lá, né?
Mas esses 3 milhões ali são recursos, a maioria, vinculado. Porque nós recebemos lá para realizar o rodeio, 900 mil mais 600 mil, não foi? 1.600.000. Então, isso daí é da cultura. Então, esse dinheiro, essa despesa está inclusa aí. Aí, o restante são outras atividades que foram feitas, despesa com pessoal, manutenção, limpeza de campo, quer dizer... e a manutenção, né? A Câmara Municipal, né, R$ 2.478.747 até o segundo quadrimestre. A administração, R$ 2.104.995. Lembrando que a secretaria mais sacrificada nesse momento foram Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças e Gabinete. Né, tiveram que renunciar a algumas medidas, algumas mudanças que estão tudo aí para serem feitas, mas por ter que deslocar recursos para a saúde, principalmente com que a gente, em torno de 1 milhão para a OS, e agora vai ultrapassar mais de 1 milhão por cada dívida que ficou de saldo remanescente de exercício anterior. Então, essas secretarias estão sendo sacrificadas contando centavos, né, para poder tocar, né? E tem muitas mudanças que têm que ser feitas, principalmente na área de informática, na área tributária, né? Então, nós estamos com... E o gabinete também foi... Estou com carta do prefeito, determinação, que o que tiver para salvar a saúde, então estou entrando sem dó e sem piedade. Secretaria de Assistência Social, 1.698.000, também está sacrificada, porque eu estou entrando também na Secretaria de Assistência Social, forçando as meninas a gastarem com recurso vinculado. Quando viajo a Cuiabá, eu falei, vocês veem o que vocês podem gastar, o que vocês querem gastar, o que pode. Não é muito o que você quer gastar, porque se for para gastar, nós vamos gastar bem, até embelezar muita coisa, né? Mas não é assim. O que você pode gastar? Gabinete do prefeito, 1.448.000. Lembrando que algumas despesas não tem como fugir, que tem que sair pelo gabinete do prefeito. Alguns contratos também. E Secretaria do Meio Ambiente, 1 milhão e pouco. 1.015.000. Isso daí está a manutenção dele, mais a folha de pagamento dele lá. Vamos continuando aqui. O sistema aqui também, meu mouse travou, aí fica aquela coisa. Pode ir falando aí, Pedro, auxiliando até eu passar aqui. que eu falo, hein, Cleber? Sobre a despesa, não quer passar. Aqui assim, Vamos ver aqui. clica na O mouse está travando aqui. Não, onde que eu parei aqui? Parei em... Vai ser custeio agora sim. Custeio. Foi igual. Não está funcionando o mouse. Então, despesa custeio por elemento. 39 é pessoa jurídica. Esse código aí é da pessoa jurídica, que nós gastamos com pessoa jurídica. Então, esse daí entra limpeza, entra aquelas terceirizações, energia, telefone, tudo são nessas despesas. E uma dessas despesas também, com a entrada da emenda parlamentar lá, que a gente às vezes coloca no 34, nós fizemos a transposição para o 39, porque a emenda veio para a saúde especificamente para gastar com pessoa jurídica. Como os médicos dos PSF são pessoas jurídicas, isso é uma forma de subir recurso para pagar a folha da atenção básica. Contrato de gestão. Este contrato de gestão, até agora, nós já pagamos R$ 7.583.738,27 até agosto com a OS. Este contrato de gestão é da OS. Né? Material de consumo, então, 3.754.039. Então, isso aí está incluso todas as fontes de recursos. Então, se for ver o tamanho do município desse, né? Que isso aí também inclui alguns procedimentos, material hospitalar, né, para as unidades, né? Peças de carro, tudo então incluído aí o que é material de consumo. Material de distribuição gratuita. 1.313.735,16. Nesse daí também,
estão incluídos os medicamentos, porque os medicamentos são distribuição gratuita, na maioria das vezes. Está lá, a outra parte é assistência social. Esses aí são distribuição gratuita. Das escolas, alguma coisinha ali, um caderno, foi muito pouco mesmo, porque nem saiu a licitação. Despesa de exercício anterior, até agora paga, não é que não está registrada, 1.004.000. Isso daí, nessa daí, porque os precatórios não registram nesse 92. Indenizações, 963, né? Que tivemos que indenizar despesas também oriundas, tanto do nosso exercício como do exercício anterior. Com TI, que leva o software, inclusive, né, o ano que vem a gente vai tentar ver se a Câmara paga a parcela dela no sistema de software. Nós estamos vendo mesmo, viu, Moisés? Porque tem município que a Câmara, né, paga a parte dela, retorna o dinheiro para a Prefeitura. É software, outras questões aí de sistema de informática, 829 mil paga até agora. Todos os tipos de sistema existentes na Prefeitura. Obrigação tributária contributiva. A cada R$1 que eu recebo de receita corrente, líquida, eu pago 1% de PASEP. Olha ali. Quase R$600 mil paga até agosto de PASEP. A cada R$1 de receita corrente líquida, eu pago 1% de PASEP. Outra despesa, até agora, foram pagos, até agosto, 532.034. Somente os médicos dos PSF estão nessa receita. Dessa despesa, aliás, exceto aqueles que nós jogamos por 39 por causa da emenda parlamentar. Sentença judicial. Essa sentença judicial aí, nesse caso aí, quando não é o 31, não está no 31 lá, entra também aqueles remédios, que são, assim, através de liminar de justiça, medicamentos de alto custo, estão contidos aí. Então, assim, eu não olhei o orçamento do meu colega, mas para a sentença judicial, cada vez mais vai ter que ir orçando maior valor. Porque assim, né, que não entra como que chama aquela questão da saúde lá, a tabela lá que tem que... Remume, né? Remume, né? Não está na Remume esses remédios. Esses remédios mesmo. E despesa e investimento por elemento. Olha só, equipamento. A Prefeitura comprou pouquíssimo. Porque como que ela vai comprar, né? A menina ali está com um computador lá que acho que vai dar até um curto-circuito. Vai ter que ir aguentando até o ano que vem. Máquina de escrever, né? Vamos voltar para a época da pedra lascada. Eu já até pedi para a Clara, se tiver computador do Legislativo para doar para nós. Faz leilão aí, dá para nós aí, ó. Tá assim, ó, tá vibrando. Indenizações e restituições, esse daqui, né, o pessoal está indenizando, às vezes, vou supor, você recebe uma diária, um adiantamento, e que você não gastou em parte, não em todo, esse daí é restituição. Material de consumo, 3 mil e pouco, você está entendendo? Por elemento, assim, é uma média, né, que tem se gasto, né, nesse tempo. Resta a pagar. Vamos ver. O resto a pagar, está aqui a projeção do resto a pagar. Lembrando que todos, até onde eu vi, todos os restos a pagar que foi deixado de exercício anterior, foi deixado com cobertura financeira. Lembrando que alguns desses restos a pagar não serão utilizados, serão anulados no final do ano, porque eles teriam, para voltar melhor o equilíbrio econômico financeiro, eles teriam que ter anulado, só que não é resto a pagar. Você vê lá, ó, 3 milhões e pouco inscritos, foram pagos nesse exercício 2 milhões e pouco, resta a pagar cancelado 66, que foi da educação solicitado, e ainda resta pagar de 1.237.000. Esse 1 milhão aí, tem muitos deles, tem obra, e outros que não serão gastos. Resultado, se você deixa resta pagar, que serve de lição para pessoal representante de secretaria que estão aqui, esse dinheiro fica preso até o exercício seguinte, porque ele não é receita, ele não é excesso e ele não é superávit. Agora tem uma vacância na lei, na 14.133, salvo engano, parágrafo, artigo 90, né? Acho que 90, parágrafo 7º e 9º, que se em relação a resta pagar para obras e serviços de engenharia.
Não é o nosso caso aqui de Alto Garça nesse momento. Vamos trabalhar a nossa receita e despesa primária, né? Como não findou o ano, por enquanto, ela está tranquila, porque a gente ainda não está, assim, na receita primária, está tranquila, mas a despesa primária é preocupante, porque também nós temos despesa por empenho por estimativa, né? Então, essa daí a gente tem que deixar recurso financeiro, viu, secretário? Você tem que fazer uma média para deixar para recurso nas contas bancárias. Resultado primário é a sobra de recurso para pagar dívida e manter o equilíbrio fiscal. Quando você se tem resultado negativo, ele te dá uma... É por isso que eu falo, tem uns empenhos por estimativa, você tem que deixar recurso financeiro. A finalidade é a nossa receita primária, né, vai ser disposta agora aqui no painel. A internet está um pouco lenta. E nessa questão de receita também, lembrando que essa semana a gente provavelmente colocará, né, à disposição o decreto da iluminação pública, uma vez que nós já fomos notificados pela Energisa, e também o DECID, que é um imposto que cobra dos serviços bancários. Inclusive, até o banco nos procurou agora, que foi o Sicredi, para pagar esse recurso. Então, a gente também, que gira em torno do ISQN, a gente está analisando para ver se faz decreto ou para ver se faz um projeto de lei, né, em relação a esse recurso. Receita total é 6,8 bilhões, né? Receita de RPPS, nós não temos RPPS, porque nós somos regime geral. Receita de regime geral, então não tem nada a ver com receita de RPPS, que é lá do INSS. Receita financeira em torno de 1.059 mil, e receita primária. Então, vocês podem verificar que aqui, ó, somente na receita total que a gente está com vermelhinho aqui, mas está bem tranquilo. Isso é em função do empenho por estimativa dentro da receita primária e despesa primária. Despesa primária nossa. Ele faz um balizamento, né? Quanto à despesa total, pode-se verificar, você pode olhar que a proporcionalidade no painel anterior é em relação a este painel aqui, né? Então, dá para você verificar. Resta pagar lá o de 2 milhões e pouco, né, que foi do ano, né? E esse vermelho aqui é despesa financeira. Então, tudo está com empenho por estimativa, mas a gente está tentando controlar. No momento, né? Agora, o futuro só a Deus pertence. Resultado primário. Esse resultado primário, a lei de diretriz traz, né, para nós as metas. Então, aqui estão todas as metas ali, né? As metas executadas, né, vocês podem verificar que ele colocou lá 100 RPPS e a diferença em relação à meta, vocês podem verificar que é uma planificação, né? Então, quer dizer que até o momento a gente está conseguindo equilibrar a meta do município de Alto Garças. Dívida consolidada, vamos passar aqui para nossas dívidas consolidadas. Dentro dessa está bem lenta aqui o sistema, né? Mas a lei de diretriz conterá as metas. Essa dívida consolidada, igual eu falei para vocês, das nossas dívidas, 2 milhões e pouco diferença. Também está planificado, está sob controle. Disponibilidade de caixa, 26 milhões, né? Até agosto tinha 26 milhões, lembrando-se que nós temos muitos recursos vinculados, lembrando que a gente tem rendimento bancários no meio, resta pagar, e tem dinheiro também que veio de exercício anterior, que estão presos naquele 1 milhão e pouco que eu estou falando, que está ainda de resta pagar, né? Sim, até eu tinha falado ontem, recurso vinculado é aquele que vem carimbado. Disponibilidade de caixa.
Aí a gente teria que pedir para o software mudar para Mato Grosso, porque isso aí já vem no software nosso agora. Se você solicitar, assim, a gente conseguimos. Inclusive, quando é passado também no balancete de verificação, lá tem lá, você pode verificar lá que tem. Agora, se você quiser que eu detalhe melhor, por fonte, a gente detalhará. Porque a gente coloca lá, receita, não, assim, eu nem imprimi ainda o balancete, já está pronto, as conciliações já estão, né, na minha mesa, para emitir o balancete, a gente coloca detalhado. Fica bom. Exatamente. Da educação, tudo. Exatamente. Exatamente. Não, assim, tranquilamente. A gente disponibiliza para vocês. Resta pagar processado sem RPPS, né? Tem 103. Depósito restituíveis, 903. Isso aí entra calção, né? Nós temos dinheiro de calção ainda. Tem alguns calções que ficaram antes mesmo de ser contadora, que está até difícil de identificar. Esse dinheiro é de terceiro. E, neste momento, como fechou dia 30 de agosto, né, que a gente paga no mês subsequente o CDC, os consignados, né, o sindicato, dinheiro dos segurados que a gente retém do funcionário que deu do INSS, a gente não paga no dia 30 de agosto. A gente paga, tem um prazo de se pagar para a prefeitura, que então esse dinheiro aí está nos caixas da prefeitura, mas é restituível, por isso que é assim, bem complicado. Você fala 26 milhões ali, disponibilidade de caixa, mas ali ele tinha que pagar os 904, que não é da prefeitura. Os depósitos de terceiro. A Selma mesmo sabe, que está aqui presente, a vereadora, que ela foi secretária de Finanças, ela sabe. Às vezes você fala, tem tanto, mas você vai olhar, não é. Né? Deduções da dívida, nesse caso aqui, são todas as dívidas nossas, né, que a gente tem aqui, tanto consolidado ou não. Dívida consolidada até o presente lá da DCL, lá que a gente fecha no ano, 23 milhões que já foram pagos ao longo do tempo. Vamos ver lá nosso ensino. Como que está nosso ensino, que é o artigo 212. Olha lá, resultado de impostos, 53 milhões, 67 mil, né, em torno de 19,52. Então, quer dizer que ela está abaixo dos 25%. Ela está mantendo essa média, mas a gente está alertando ela. Então, quer dizer, a parte do controle interno, a parte financeira, nós estamos orientando e alertando a educação. Limite mínimo, né? 13 milhões que ela teria que ter, né, gasto. Então, você pode verificar ali que está em torno, chegando aqui, esse quadro ali, está em torno de quase 20%, né, que é 19,52%, mas não é ainda 25%. Gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, 10 milhões, 356,63. A diferença que ela teria que gastar. Mas essa diferença não é só no exercício corrente. Vem de saldo de remanescente do exercício anterior. Fundeb, remuneração dos profissionais da educação. Receita, 10 milhões. Então, quer dizer, por isso que eu estava falando aqui para vocês, para esse ano está bem tranquilo. Se você faz um aumento expressivo, né? Aí chega o ano que vem, você não consegue pagar, porque já tá, até agosto gastou 84%, né, da aplicação, da remuneração dos profissionais da educação. Então, todo o impacto que eu mandar, vocês dão uma olhada, porque somente em relação à educação que a gente está colocando. Então, ela teria que gastar ali uma diferença, né, de 1 milhão e pouco. E, ela gastando 100% disso, ela irá para os 25%. Se ela for para os 25%, que já gasta bastante, já tem um gasto bem substancial com pessoal, é investimento. E hoje a educação não é mensurada somente pelo gasto de pessoal. Lembrando que a gente tem saldo remanescente, até a gente está recomendando para ela gastar com o VAR. Parece que recentemente chegou mais um tanto de dinheiro do VAR, né, que vem através também do Fundeb, mas não é o Fundeb para remuneração dos profissionais. E até recomendamos, que agora parece ter uma portaria do FNDE,
se caso pudesse fazer rateio. É mais fácil você fazer um rateio agora, no final do ano, do que você fazer uma projeção e depois estourar lá na frente. Então, tem que ser bem projetado e ver o que se define. Saúde. Saúde está em torno de 34,47%. Isso daí não está incluso os recursos vinculados. Você está entendendo? Só o recurso próprio aí. Ah, lá, ó, 15%. Está vendo lá em cima? Lá, ó, bem aqui assim, ó, 15%. O mínimo seria 15%. Então, para você ver como que nós estamos trabalhando. Está indo tudo para a saúde. Até a presente data não entrou nenhum aporte financeiro que pudesse pagar, tipo assim, custeio com o MAC lá. Né? Tipo assim, eu digo lá no hospital. E não entrou nenhum recurso ainda financeiro para o SAMU. Oi. Tem. Não, é assim, você pode solicitar um relatório, que eu dou um relatório, porque tudo que é 31 é folha. Né? Quando eu falo de folha de pagamento, também são considerados como gasto de pessoal, aquele que está no 33, 90, 34, que são os médicos, que é a terceirização. Né? E o SAMU, você não vai conseguir mensurar ele lá no 31 como gasto de pessoal. Por quê? Porque está fazendo através do CORES. Não. Ainda não. E para completar, inclusive, eu liguei... Não, nós transferimos para o CORES o dinheiro, né? Porque aqueles lá não são concursados, não tem recurso, então o CORES, desde o ano passado, né, já repassado... Resumindo, está sendo custeado com recursos próprios. Do Tesouro Municipal. Volta, pagando os profissionais. Não vai. E outra coisa também falar para vocês, que o MAC, que vinha Selma, né, que a Selma está aí, que conhece muito bem, ele não existia, agora que está terminando de regulamentar. Não estava, pode ir atrás dessa documentação. Desde o momento que você passa a existir, que vai... Inclusive, uma das exigências, né, primeiro, que deveria pagar seguro da ambulância. Esse ano eles providenciaram para pagar, porque também estava dentro do contexto, né, da regulamentação. E lembrando você, eu acho que a Selma tem conhecimento disso, quando ela era secretária financeira, que do MAC está vindo apenas um valor bem irrisório para o PAICI. O que é PAICI? Consórcio. Não está vindo aquele outro. Aquele valor maior não está vindo o MAC. Até liguei para o consultor e falei para o prefeito, né, semana passada, e para o Paraguaçu, que é o secretário de Finanças, para ver através da AMM, porque o nosso consultor de saúde, que é a Facilita, ele falou que não está vindo no estado inteiro, não é só para Alto Garças que não está vindo. Você está entendendo? E nós surpreendemos até também com o valor do ICMS que veio esse mês de setembro. Acho que foi setembro, salvo engano. Aí só falta soltar está prendendo o nosso ICMS e no final do ano soltar uma dinheirama. E a educação, como que fica? Porque não atinge. Vamos ver despesa com o pessoal. Então, a despesa com o pessoal, de acordo com a LRF, artigo 19, inciso 2, do Poder Executivo. Deixa eu ver aqui. Do Poder Executivo. É até assim, engraçado se falar, ela está bem baixo o gasto com o pessoal, 39,25. O pessoal fala, pode dar aumento para o pessoal. Primeiro que a saúde está gastando aquela proporcionalidade dos recursos próprios, 30 e poucos %. Segundo, que muitas dessas receitas correntes, líquida, não serve para pagar pessoal. Um deles, um exemplo, por exemplo, é o FEP, é o CID, tem várias dessas receitas que não compõem o gasto com o pessoal. O limite do gasto é 54%. Para nós, sim. O limite máximo para nós é assim. Né?
Só que quando chega dezembro ali, aumenta bem o gasto, porque a gente tem o 13º, então já vai ser, né? Se a receita continuar nesse nível, a gente vai aumentar bem o gasto no final do ano. Não precisa contratar, agora dá para dispensar e fazer um plano de carga e carreira. Oi? Se não está gastando 34%, pode dispensar e... Seria ótimo, mas como que a gente vai... Né, é isso que eu estou te falando, e a receita? Começou a falar, a receita corrente líquida é composta de receitas que não pode custear gasto com pessoal. Por exemplo, se... É uma receita corrente líquida ilusória, você entendeu? Aí deduzindo aquelas receitas... É igual ela falou, o FEP, Fundo Especial do PT. Não pode pagar, ela compõe... Corrente líquida, mas não pode pagar pessoal, você entendeu? Então tem diversas receitas que compõem ali a receita corrente líquida, mas não se paga pessoal. Aí se você fizer o que você está falando, nós não teremos para pagar, para custear aquela despesa. É igual o impacto que veio aqui, né? Não, aí você tem que ver os últimos 12 meses. Os últimos 12 meses, porque você sabe, a receita corrente líquida é calculada nos últimos 12 meses, né? Então, você tem que esperar o ano que vem para ver, porque é novembro, dezembro, e cai, igual a Cléia falou, cai aquela cota maior de arrecadação. De arrecadação. Nós temos em dezembro 2 folhas de pagamento, né? Dezembro, 13º. Aí você tem que esperar dar os 12 meses para poder pegar os 12 meses de 2025, lá no ano de 2026, para ver o gasto efetivo. Efetivo, os últimos, os 12 meses. Para fazer, no caso, o impacto. Não, para... Para você ter consciência de que... Quanto você... e aí você vai ver as receitas. Por isso que eu estou te falando, quando eu dei aquele parecer, né, sobre aqueles cargos que foram criados, se você olhasse o impacto lá, verificaria o seguinte: em relação ao índice de gasto de pessoal, tranquilo, mas que houvesse a planificação entre receita e despesa, que pode se pagar a folha, né? Que pode se pagar a folha. Vamos lá para o nosso legislativo. Nosso legislativo está em torno de 2,56%. Só que como que se fala? Mas precisou, né, também agora a prefeitura repassar, além do que estava orçado, mais 300 mil. Por quê? Não é que eles vão gastar isso tudo. É somente para compor, né, o orçamento deles para o equilíbrio. Não é isso, Moisés? Para poder o gasto pessoal estar dentro de 70%. Para o poder o gasto está dentro de 70%. Você viu que a contabilidade assim, é cheia de cálculos, cheia de regras. Provavelmente a Câmara irá devolver um valor substancial. Não é que eles vão gastar, é para compor. Por isso que se arrecadar menos, né, se você, vamos supor, vereador, vamos supor, você é contra, vamos supor, se você for o Alain, vocês que têm um poder da caneta aqui, for contra alguma coisa, né, falando assim, receita, ou prefeito também, porque não fica só a cargo dos vereadores, também fica a cargo do Poder Executivo. Por exemplo, algumas medidas já estavam sendo tomadas na gestão anterior. Tanto é que o Código Tributário foi renovado em 2018, né? Contratou-se empresa para poder trabalhar na questão tributária um valor de 6 milhões. Por quê? Porque você não pode haver renúncia de receita. Aí o tribunal, o que ele entendeu? Que nós estamos nos frustrando na arrecadação. Por que isso? Em virtude do fechamento do balanço. Se nós estamos contando moedas e temos uma dívida, um estoque de dívida de mais de 6 milhões, isso que eu ia falar agora. Porque não cobra, né? Então, por isso que o Tribunal de Contas veio a Alto Garças e a Alto Araguaia. E se eu puder fazer um ensejo desses 6 milhões de dívida que temos hoje na parte tributária, dentre elas estão dívidas prescritas e dívidas que estão dentro de dívida ativa, execução fiscal e entre outras. Agora, por que deixar prescrever? Foi isso que o tribunal apontou para nós, né? É outro apontamento sobre renúncia de receita. A gestão pública, a administração pública, ela não pode, né, estar
na inércia de deixar as dívidas prescreverem. Aí, por isso que está o aumento de 6 milhões e pouco de dívida. Registrada. Registrada. Né? E agora você não pode cobrar do contribuinte que não foi ajuizado, que não foi notificado essa dívida que está caducando, que caducou. Só pode cobrar os 5 anos. Agora, se ela tiver ajuizada, aí é diferente. Né? Então, o limite de gasto de pessoal do Legislativo está em torno de... Tem um custo-benefício, né? Às vezes a administração vai cobrar uma dívidazinha irrisória do contribuinte, não compensa. Não compensa. Só que aquele pouquinho pesa para os cofres. E outra coisa, assim, elas colocaram, as duas auditoras colocaram, ela falou assim, nossa, se for ver a proporcionalidade, o favorecimento, como que se chama aquela receita, é maior, o índice, assim, for ver a média, do que vocês arrecadam, que a renúncia lá, que você dá além do refis, não é o refis, por exemplo, assim, os prédios públicos que não pagam imposto, os aposentados e pensionistas, alguns logradores. Ela falou que a média, ela fez a média e chamou nós em reunião. Se for ver a média de uma população, você está entendendo? Que da população Alto Garça, e a isenção... E outro aprontamento é maior que eles fizeram, que a isenção de Alto Garças, ela até apresentou um gráfico para nós, depois da auditoria que o Tribunal de Contas fez. A isenção de 2021 a 2024 fez assim, ó. Elevou máximo, elevou demais. As isenções de 2021 a 2024, elas deu um salto, né, Rosa? Então, assim, a equipe nossa... Isenções de... Sim. 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 Pensionistas. É isso que ela está falando. Isso que você tem que arrecadar. Está na lei. Está na lei assim. Para cada R$1 que você renuncia, você tem que compensar. É isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Na LRF. Que tem muito isento. Então, a gente tem que recompensar com as outras dívidas, né? Não né? deixando E com outras pessoas pagantes. Por isso que tem que atualizar. Entendeu? Exatamente, é isso que acontece. Você mesmo... Exatamente. Exatamente. Vamos dar um exemplo claro e conciso aqui. Imposto de renda, por exemplo. Quanto que você não paga de imposto de renda? E quantas pessoas são beneficiadas que nunca contribuíram? Né? Nunca contribuíram com o INSS, nunca contribuíram. Essa é a política do Brasil. Né? Então, é isso daí. É a mesma coisa. Pode olhar na LRF, os contribuintes que estão nos assistindo, ler a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Por exemplo, quando eu tenho um orçamento, ok, às vezes as pessoas não querem entender. Eu tenho um orçamento que eu te pago X, R$1.000. Aí, no decorrer daquele orçamento, eu quero te pagar 2.000. Aí eu vou ter que fazer um impacto. O que você vai renunciar para somar aquele mais 1.000? E as pessoas, às vezes, não querem entender. Aí, às vezes, não tem aumento de salário. Por isso que eu falei, eu dei um impacto, que em relação ao gasto de pessoal estava tranquilo, tanto é que vocês podem verificar que do Poder Executivo está tranquilo, mas e a Receita? Com a saúde gastando 30 e tantos %. Aí eu pergunto, como que fica? Exemplo, todo mundo quer água na torneira, é óbvio, né, que ninguém vive sem água. Mas você viu ali que a receita arrecadada da água não dá para suprir as despesas? Agora você pega... O nosso povo tem aquela cultura de não pagar impostos. Cobra-se, né, pelo serviço, se faltou um dia, todo mundo está fazendo greve e tudo mais. Só que não colabora pagando, porque se todos pagassem a taxa de água, o DAI conseguia suprir a sua despesa com a sua própria arrecadação e não tiraria a receita que seria para ser aplicada em outras secretarias. Outros serviços. Você entendeu? Então, o cidadão necessita implantar aquela cultura de eu tenho que pagar impostos, porque o pagamento dos meus impostos é que vai o município reverter em contrapartida em prestação de serviços para a população. Ninguém tem essa consciência. E precisa ter, porque os dados estão ali. Agora, precisa incrementar a receita. Incrementa-se a receita como? Ou aumentando, ou fazendo o povo pagar. Então, o povo tem que conscientizar que tem que pagar impostos.
Por exemplo, ela falou muito nesses lixos especiais, você pode olhar, vereador Pimpim, que está no nosso Código Tributário aprovado em 2018. Não estou falando questão de gestão, ou uma gestão ou outra teria que aplicar, porque eles teriam vindo da mesma forma. Essa ou outra que tivesse aqui, o Tribunal de Contas teria vindo da mesma forma. Agora vamos fazer um levantamento. Quantos logradouros públicos tem dentro do município de Alto Garças? Quanto que eu pago a tarifa mínima? Quanto que daria isso aí se todos pagassem? A ausência de hidrômetros, né? Muitas casas não têm hidrômetro, muito tem, né? Então, o tribunal deixou bem claro que eles não vieram de forma alguma para punir o município, como todo mundo fala, tribunal já vem punição. Não, eles vieram para implantar a ideia de que o município necessita imediatamente implementar políticas públicas para incrementar a arrecadação, senão o município não vai sobreviver, principalmente agora com a reforma tributária, porque a tendência é Mato Grosso perder. Muito recurso. E outra coisa também Vocês podem até estar vendo, pesquisando na internet lá, teve uma palestra do secretário de Finanças do Estado de Mato Grosso, o Galo. Lá ele explica claramente o que vai acontecer com o nosso município com a nova reforma tributária. Então, nós, cidadãos, temos que contribuir, temos que colaborar, senão não sei o que vai haver. Eu estava acompanhando também o vídeo do presidente da INM falando sobre essa reforma tributária do Estado de Mato Grosso, como que vai, principalmente o Estado de Mato Grosso. Se você ler a matéria que o que está do Galo na mídia, você vai entender perfeitamente. Ele fala de uma forma bem clara e objetiva. Inclusive no MBA que nós, funcionários do tribunal, funcionários da prefeitura, estamos fazendo, foi uma pós-graduação em parceria da FADISP com o Tribunal de Contas. Numa matéria, inclusive, até o próprio Galo deu uma aula para nós. em relação a isso. Ele deixou bem claro sobre a atuação do município, né, no incremento da arrecadação. Senão muitos municípios não vão ter como manter-se de pé. Inclusive, o nosso secretário teve que atender uma emergência ali, só que provavelmente ele irá convocá-los para uma reunião, né, para a gente tratar também em relação à saúde, da saúde financeira da Secretaria de Saúde. Porque toda posição, toda análise, né, terão que ter a participação de vocês também, né? Só assim, depois, após essa reunião, ele falou que vai convocar com os vereadores, aí qualquer coisa, até uma audiência com a população, né? Aí vão ver até que ponto chegará. Mas a transparência pública está aí, os valores não mentem, isso daí está conectado no site, está direto dentro do meu sistema contábil, né? Linkado também, vai estar à disposição no site Transparência da Prefeitura, né? Que vocês podem estar analisando lá, vendo a receita, a despesa, né? Você vê o tanto que está a transparência, que muitas vezes a solicitação das despesas nem chegou ainda na contabilidade, o povo já está sabendo que vai acontecer. Isso é transparência. Está apenas no setor de compras ainda, a solicitação já está na rua, né? Mas isso é transparência, é assim mesmo que funciona, né? Porque falar é fácil, provar é difícil. Se tem alguma coisa, eu não me preocupo, porque tudo que vai, a vida é um livro aberto, então tudo que a gente faz, né, é uma atitude que aparece. Está aqui para vocês, alguém que quiser solicitar alguma coisa, alguma pergunta. A Selma já fez algumas considerações do relatório que ela quer. A gente vai formatar, né, Rosa, mas junto com a Joyce e as meninas da contabilidade, vamos passar para ela, né, essas fontes lá, que a gente também já pegou. Vou pegar dezembro e pegar até agora, porque você viu que umas lá, você olha a fonte, talvez ela está boa, mas o detalhamento estava negativo. Então, vou passar dezembro detalhado e até agora. Alguma pergunta, alguma consideração de vocês? Não? Então, eu dou por encerrada a audiência. Muito obrigada pela
participação. Fico muito feliz. Minha equipe falou, eu vou lá assistir a Cleia falando. Amo vocês de coração. Estão sempre comigo. O meu sucesso é vocês que fazem. Eu sempre falo que eu nunca faço tudo sozinha, né? Se eu estou aqui nessa posição, eu agradeço a minha equipe, que sempre me auxilia, né? Parabéns e muito obrigada a todos.